O meio de transmissão de dados serve para oferecer suporte ao fluxo de dados entre dois pontos. Usamos o termo linha para designar o meio de transmissão usado entre esses pontos. Essa linha pode ser de um par de fios, um cabo coaxial, fibras óticas, comunicação por radiofrequência ou até mesmo por satélites. Os meios de transmissão são agrupados em meios guiados, tal como fios metálicos e fibra ótica, e meios não guiados, tal como rádio e lasers através do ar. O cabeamento de rede é o meio pelo qual a informação dos usuários flui entre origem e destino. A função básica dos meios é carregar o fluxo de informações. Há basicamente dois tipos de cabeamento: o de backbone, também chamado de vertical ou primário, e o cabeamento horizontal ou secundário. O cabeamento vertical ou de backbone é utilizado para conectar dois ou mais dispositivos de rede instalados em armários de telecomunicações distintos. Os meios de redes mais comuns são cabo par trançado, fibra ótica e o ar. Cabeamento estruturado é fundamental na utilização das tecnologias de informação. Um bom projeto, instalação e administração do sistema de cabeamento reduz custos em cada fase de seu ciclo de vida: instalação, manutenção, upgrade e administração. A importância do cabeamento não deverá ser negligenciada nem menosprezada. Sistemas de cabeamento mal estruturados são a causa de até 70% de tempo de manutenção. Instalando um sistema de cabeamento estruturado baseado em padrões, o tempo de manutenção pode ser eliminado efetivamente. O custo do cabeamento geralmente fica abaixo de 25% do valor total da rede, incluindo a mão de obra especializada para a instalação. No entanto, o desempenho da rede dependerá do sistema de cabeamento, que é importantíssimo para sua confiabilidade e vazão dos dados, mas que pode causar um número surpreendente de problemas. O custo de cabos de qualidade bem instalados é alto no início, mas paga dividendos ao longo dos anos, pois um cabeamento de rede deve durar até uns 15 anos, enquanto os softwares costumam passar por uma evolução a cada 2 ou 3 anos, e o hardware geralmente tem uma vida útil de 5 anos. O projeto de cabeamento não envolve somente considerações sobre taxas de transmissão e largura de banda, mas também facilidades de instalação, imunidade a ruídos, limites de emissão eletromagnética, qualidade, confiabilidade, conformidade às exigências geográficas, conformidade aos padrões internacionais, disponibilidade de componentes e custo total. O mais antigo, mas ainda o mais utilizado meio de transmissão é o cabo de par trançado. O cabeamento por par trançado é um tipo de cabo que tem um par de fios entrelaçados um ao redor do outro para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas entre cabos vizinhos. A taxa de giro é parte da especificação de certo tipo de cabo. Foi um sistema originalmente produzido para transmissão telefônica analógica que utilizou o sistema de transmissão por par de fios. Aproveita-se esta tecnologia, que já é tradicional por causa do seu tempo de uso e do grande número de linhas instaladas. A matéria-prima fundamental utilizada para a fabricação destes cabos é o cobre, por oferecer ótima condutividade e baixo custo. Portanto, deve-se analisar com bastante cuidado a segurança contra descargas elétricas. Um acidente com descarga elétrica em qualquer ponto da rede pode comprometer toda a rede. A qualidade da linha de transmissão que utiliza o par de fios depende basicamente da qualidade dos condutores empregados, bitola dos fios, técnicas usadas para a transmissão dos dados através da linha e proteção dos componentes da linha para evitar a indução dos condutores. A indução ocorre devido a alguma interferência elétrica externa ocasionada por centelhamentos, harmônicos, osciladores, motores ou geradores elétricos, mau contato ou contato acidental com outras linhas de transmissão que não estejam isoladas corretamente ou até mesmo tempestades elétricas ou proximidades com linhas de alta tensão. Existem 3 tipos de cabos par trançado. UTP ou par trançado sem blindagem é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio e instalação, permitindo taxas de
transmissão de até 100 megabits por segundo com a utilização do cabo Cat5e. É o mais barato para distâncias de até 100 metros. Para distâncias maiores, emprega-se cabo de fibra ótica. Sua estrutura é de 4 pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem, este tipo de cabo não é recomendado ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos e também não podem ficar em ambientes com umidade. Quando o cabo possui um separador interno, o qual separa fisicamente os cabos trançados, esse cabo alcança taxas de transferência de até 1 gigabit por segundo. STP ou par trançado blindado. É semelhante ao UTP. A diferença é que possui uma blindagem feita com uma malha metálica e uma película de metal que envolve cada par trançado. É recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada. Por causa de sua blindagem, possui um custo mais elevado. Caso o ambiente possua umidade, grande interferência eletromagnética, distâncias acima de 100 metros ou exposto diretamente ao sol, ainda é aconselhável o uso de cabos de fibra ótica. SCTP, também referenciado como FTP. Os cabos são cobertos pelo mesmo composto do UTP, categoria 5. Para este tipo de cabo, no entanto, uma película de metal é enrolada sobre os fios de par trançado, melhorando a resposta ao EMI, embora exija maiores cuidados quanto ao aterramento para garantir eficácia frente às interferências. Segue aqui um exemplo de cabeamento estruturado, todos os cabos presos com velcro, a identificação de cada cabo, volta, pet panel, lote, todos interligados no switch, aqui embaixo o mesmo procedimento, todos identificados, daqui eles vão todos amarrados. Segue pra cá. Todos no pet panel. Do cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado segue um conjunto de normas internacionais criadas para fiscalização e controle de todos os dispositivos de uma rede. Elas direcionam os fabricantes para um conjunto de soluções próximas, evitando as constantes alterações de produtos, bem como o uso de sistemas proprietários. A tabela abaixo ilustra as normas mais utilizadas no Brasil. Norma EIA-TIA 568A. Essa norma está diretamente ligada ao sucesso e expansão das redes de computadores. Ela regulariza todas as conexões de cabos como, por exemplo, categoria de cabos aceitas, comprimento, distância entre os mais variados níveis de distribuição, entre outros. Os padrões estabelecidos foram gradativamente substituídos pelo 568B1, B2 e B3, em virtude da conformidade com a norma ISO. O 568B1 é para requisitos de testes de campo para cabos de cobre e fibra ótica. 568B2 para requisitos de conectores e cabeamento de cobre. 568B3 requisitos para conectores e cabeamentos com fibra ótica. O conjunto de regras que compõe essa norma visa padronizar todos os elementos que irão constituir a estrutura de cabeamento horizontal vertical e, assim, alcançar os seguintes objetivos. A. Implementar um padrão genérico de cabeamento de telecomunicações, a ser seguido por fornecedores diferentes. B. Estruturar um sistema de cabeamento intra- e interpredial, com produtos de fornecedores distintos. E C. Estabelecer critérios técnicos de desempenho para sistemas distintos de cabeamento tradicional, baseado em aplicações.
Como essa norma está presente em todos os níveis do subsistema de cabeamento estruturado, devemos analisá-la gradativamente. Existem algumas particularidades entre os diferentes níveis, como comprimento, categoria, tipo de cabo e muito mais. Iniciaremos pela particularidade do backbone. Norma EIA-TIA 568A ou B para backbone. As mídias aceitas para backbone são cabo UTP de 100 ohms, 22 ou 24 AWG, no máximo 800 metros para voz, 200 a 300 MHz e 90 metros para dados, CAT 3, 4 e 5. Cabo STP de 150 ohms, no máximo 90 metros para dados. Fibra ótica multimodo de 62,5 125 micrômetros, 2.000 metros para dados. Fibra ótica monomodo de 8,5 125 micrômetros, no máximo 3.000 metros para dados. Para aplicações de dados em alta velocidade, o uso da categoria de cabo UTP 100 MHz ou STP 150 MHz, categorias 3, 4 ou 5, será limitado a uma distância total de 90 metros. Isso considerando 5 metros cada fim de conexão com o equipamento. Já a fibra monomodo suporta até 60 km, contudo, isso está fora dos padrões. A escolha das mídias de distribuição do backbone dependerá das características das aplicações específicas. Fatores que influenciam nessa escolha: flexibilidade, vida útil, tamanho do local e distâncias. Norma EIA-TIA 568A ou B para cabeamento horizontal. A norma regulariza que o cabo que liga a área de serviço, através do armário de telecomunicações, deve ser constituído, preferencialmente, de cabo UTP CAT5E ou superior, com fios de bitola de 22 ou 24 AWG, impedância de 100 ohms e comprimentos de 90 metros. Também pode ser usado cabo de fibra ótica com no mínimo 2 fibras multimodo 62,5 125 micrômetros. Esse cabeamento corresponde ao maior custo do projeto, portanto deverá suportar uma ampla quantidade de aplicações. Recomenda-se o uso de cabos metálicos em virtude das possibilidades que esse tipo de mídia oferece. Algumas diretrizes foram criadas para permitir que essa etapa de construção garantisse um tempo de vida útil em torno de 10 anos. Essa é a durabilidade esperada para o cabeamento horizontal, lembrando que muitas mudanças nas tecnologias ocorrerão durante esse período. Logo, é fundamental que o projeto de construção esteja atualizado para que a sensação de defasagem seja atenuada.